O tempo não pode determinar o fim da sua história. Para isso, nós vamos aqui a uma história maravilhosa no livro de Josué. Abra a sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 14, em nome do Senhor. Capítulo 14, nós estaremos na meditação dessa mensagem. E vamos permitir que o Espírito Santo traga uma palavra que mude a nossa maneira de pensar, que mude a nossa maneira de pensar, nossa maneira de entendimento. Realmente é o que faz e o que traz mudança. É o que traz mudança. É a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, que seremos capazes de transformar, de mudar de acordo com o que nós passamos a entender como verdade, de acordo com o que nós passamos a entender como libertação, que é a palavra de Deus. Ela tem um poder libertador, ela tem um poder de nos tirar da escravidão, do erro, ou digamos assim, do engano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos aí ao livro de Josué, como eu disse no capítulo 14, no versículo 6 em diante. Estou tossindo devido ao ar que está aqui, o vento que está batendo bem frontal, mas está legal. Vamos lá, Acompanhe comigo nessa leitura, onde a Bíblia, traz só um pouquinho de água para mim, filho. Onde a palavra de Deus traz para nós essa meditação, onde nós poderemos olhar para a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 14, versículo 6 em diante, a Bíblia ela nos diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Tomar aqui um pouquinho de água para temperar a garganta, como diz. Muito bem. Em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se ou desmaiar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Hoje, muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade. Você foi fiel inteiramente ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Eu vou pedir a Bia que termine de fazer a leitura aqui, filha, enquanto eu vou só ver aqui essa garganta um pouquinho. Pode chegar aqui e fazer a leitura. Aqui, quando Israel. Amém. É muito bom nós ouvirmos a palavra de Deus e vamos para essa leitura maravilhosa. E talvez você diga assim: a leitura tem que esperar. Sim, porque a palavra de Deus ela traz vida. A palavra de Deus ela tem um poder de mudar ambientes e situações. E o que tem poder é a palavra de Deus. Então acompanhe aqui, vem acompanhar a palavra do Senhor. Então vamos lá, o versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época.
Você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, que palavra maravilhosa! Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom permanece aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Então vamos para a meditação dessa palavra agora? Ok, muito bem. Então nós tivemos aí a leitura da mensagem. É a leitura para você se basear na verdade do que nós estamos falando. Porque não adianta e não nos adiantaria estar aqui falando de algo que você não tivesse base bíblica, que a palavra de Deus não fosse a base de tudo isso que a gente está falando. De nada iria adiantar. Não adianta chegar com palavras eloquentes, com palavras bonitas e falar para você algo que eu acho, que eu penso ou que eu tenho como princípio para a minha vida. Isso não seria o bastante. O bastante é quando a gente sabe que o que a gente está falando está tendo uma base bíblica, ou seja, estamos nos baseando naquilo que a Bíblia diz, estamos crendo segundo a palavra, estamos crendo segundo que o reino de Deus ele é contido, dessa mensagem viva e poderosa. Então, observe que nós lemos aqui que Caleb, ele tem uma promessa de Deus lá no passado. Você, juntamente comigo, nós lemos aqui, e ele garante que há 40 anos atrás, ele está diante agora, ele está diante do seu amigo, não é? Que é Josué, ele está diante do seu amigo Josué, e nesse bate-papo, 45 anos depois, né? Que depois quando ele vem falar isso, e quando ele vai receber a bênção de Deus sobre aquela terra, ele já está com 85 anos, então 40 anos ele disse que atrás, ele recebeu essa promessa, 45 anos depois, ele está conversando com Josué, ele está dizendo: Josué, você lembra que há 45 anos atrás, não é? 45 anos atrás nós estávamos conversando, estávamos recebendo uma promessa, e eu me lembro muito bem que nesses 45 anos atrás, Moisés ele veio para mim e disse-me que eu alcançaria de Deus uma promessa e que essa promessa seria de alcançar a terra onde eu colocasse os meus pés. 40 anos atrás, Josué estava sendo, digamos assim, mandado juntamente com outras pessoas para espiar, para olhar uma terra, a terra que automaticamente depois seria dele. Essa história, meus amados, olha, chega aqui e ouça com atenção. Essa história é uma história tão gostosa de se ler, tão maravilhosa, que quando você se entrega, se dá, você não tem como não despertar uma fé, não tem como não despertar uma coragem, uma força, porque a gente encontra nessa mensagem uma caminhada de fé, sabe? O que o senhor disse aí, pastor? Eu disse que Josué e Caleb, eles cresceram juntos, né? Cresceram juntos em que época? Em uma época em que Israel, o povo de Deus, passaram por circunstâncias terríveis. Foi um período em que eles cresceram passando por determinadas circunstâncias horrendas, né? Com guerras, com lutas, e Deus, ele disse lá atrás, através do seu servo, a Caleb, que ele alcançaria uma bênção, uma promessa. Ele vive e ele chega a dizer aqui uma coisa interessante que me chamou a atenção, que eu gosto de ler a Bíblia, lendo e trazendo cada versículo para o meu coração e deixando Deus falar em cada versículo algo especial. Ele diz aqui algo especial, ele diz assim: o Senhor me manteve vivo. Aí despertou em mim uma luzinha santa, acendeu na minha mente. Quer dizer, ele diz assim: olha, eu me mantive vivo, Deus me manteve vivo para eu alcançar essa promessa, porque Ele me disse que um dia, pela minha coragem, pela minha fé e pela minha visão de fé, pela minha, digamos assim, confiança nele, Ele mesmo diz, eu me mantive fiel a Deus. Então Deus, por olhar naquela fidelidade daquele menino na época, não é? Lá atrás,
a fidelidade dele, como ele caminhou na fé. Ele, observe o que é importante. Dentro dessa mensagem tem muitas palavras, coisas extraordinárias. Veja só, Josué e Caleb cresceram juntos, né, na mesma visão de fé, né? Vivendo as mesmas coisas. A gente desperta algo assim no nosso coração. Como é importante a gente conviver com pessoas que comungam, não é? Que têm uma mesma visão, uma mesma fé, não é? Uma confiança. Isso como base primordial. E como base, você precisa ter uma base de fé. Para quê? Para que a dúvida não venha balançar a sua fé. Chegará momentos, chegarão tempos, chegarão estágios em suas vidas que vai abalar a sua fé, ou seja, abalar no sentido, vai tentar abalar a sua fé. Nós alcançaremos coisas que vêm nos sacudir, mas se você teve uma base firmada na fé, uma confiança, essas coisas não vão abalar a sua fé. Elas chegarão até você, mas você, por ter uma fé inabalável, por ter uma fé alicerçada, né, em Deus, essas coisas não vão abalar você. Suponhamos o que nós estamos enfrentando agora. Nós não podemos ser abalados, entrar em desespero, acreditar que as coisas estão realmente se acabando. Começamos então até a indagar: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus? Cadê Deus? Quando a nossa fé ela é abalada. Josué e Caleb, eles crescem como outros, eles crescem dentro de um panorama, digamos assim, de tragédias, né? De guerras, de mortes, de tantas coisas, mas eles mantêm a sua fé. Eles chegam a uma certa idade caminhando junto. Agora vem aqui Caleb e diz: Josué, você se lembra que há 40 anos atrás nós recebemos uma promessa? E eu quero te lembrar, Josué, que nessa época Moisés ele disse que o Senhor estava garantindo para mim a bênção da terra, a herança da terra onde eu coloquei os meus pés. E eu coloquei os meus pés em Hebrom, eu coloquei os meus pés naquela terra montanhosa, eu coloquei os meus pés ali porque eu fui olhar como era aquela terra, e foi ali que eu coloquei os meus pés. E agora eles estão diante da bênção, diante da eminência desta bênção. Mas quanto tempo? 45 anos depois. 45 anos depois. Você entende por que Deus nos direcionou a esse título de mensagem, a esse tema dessa mensagem? O tempo ele não pode determinar o fim da tua história. Josué, com 40 anos, ele recebeu uma promessa de que ele colocaria os pés. Ele passa 45 anos vivendo em luta, vivendo em guerra, vivendo em coisas difíceis. Ele se depara com situações incríveis. Ele sabe que naquelas terras tinham gigantes, ele sabe que tinham problemas, ele sabe que tinha, dificuldades. Mas ele não está se baseando simplesmente no dia a dia que ele está vivendo. Ele está vivendo o dia a dia, confiando na fé que ele tem em Deus e numa palavra que ele recebeu de promessa do Pai. Talvez você diga assim: pastor, mas se eu recebesse assim de Deus, tivesse uma certeza que fosse de Deus, uma promessa de Deus assim, eu também esperaria. Olha e pense bem no que você está falando. É necessário para nós, digamos assim, mantermos uma fé, é necessário nós termos uma base que é a palavra, um conhecimento, saber quem é Deus, o Deus da palavra, o Deus que não falha. Deus tem dado promessa a você e a mim. Tem mensagens aqui na Bíblia que é promessa direta para você e para mim. Mas quantos de nós muitas vezes achamos que o tempo ele já sucumbiu à nossa esperança, que o tempo ele já engoliu, né, a esperança que eu tinha de alcançar ou de chegar ou de que algo acontecesse na minha vida. O tempo passa, as pessoas se aproximam de nós e começam a nos mostrar gigantes. Você se lembra? Nessa história diz que 12 foram os espias, 12 foram os homens que foram espiar a terra e olhar a terra. A Bíblia vem e diz para você e para mim que 2 foram os homens que acreditaram. Ele diz aqui, na mensagem que nós lemos, o próprio Caleb, ele diz assim: olha, eu confiei na palavra de Deus, e quando eu voltei de ter espiado a terra, eu trouxe palavras de ânimo, palavras que dizia que verdadeiramente nós iríamos conseguir. Porém, os meus irmãos israelitas, ou seja, os 10 que voltaram, eles tocaram terror, eles colocaram tanta dificuldade que trouxeram o povo a um desmaio.
né? O que ele está querendo mostrar? Que o povo ficou tão apavorado do que tinha lá, do que verdadeiramente era e como estava, que fizeram eles esquecerem da fé, da confiança e da força em Deus. Você entende? O problema às vezes, escuta, olha, o problema às vezes ele parece ser tão grande que você perde a visão da fé. O problema às vezes parece ser tão insolúvel, sem solução, que você deixa de confiar em Deus. Se chegar qualquer outra coisa para você confiar, é arriscado você confiar, porque a promessa de Deus ela perde o valor diante de uma situação que é tão grande diante de você. E isso não pode acontecer. Caleb ele diz isso aqui, deixa eu ver aqui para você entender no que ele mostra, o que ele fala. Ele diz: eu fui fiel ao Senhor em tudo aquilo que falaram, mas os meus irmãos israelitas, eles não fizeram o mesmo, eles não tiveram essa mesma confiança e esperança. Eu vou só encontrar onde diz aqui, disseram, deixa eu ver, fizeram aqui, no versículo 5, 7, no final do versículo 7, diz assim: quando o Senhor me enviou para espiar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desmaiar-se de medo. O que aquele povo, os 10 que voltaram, disseram? Lá tem gigante, é impossível, os homens são grandes, os homens estão bem armados, a quantidade de pessoas, meu Deus, eles têm, se eles mandarem a metade do povo que tem lá, é muito maior do que o tanto de gente que a gente tem aqui. Não tem condição. A terra é boa? É. A bênção está lá? Está. Mas para nós não tem condição. Olha, eu gostaria de ter muito tempo para poder estar falando com você. Eu gostaria de ter tempo para mostrar para você biblicamente o que você está vivendo, o que a palavra de Deus mostra aqui. Claro, meus queridos, essa mensagem, eu não posso trazer essa história para cá, é tempo diferente, são coisas diferentes, mas o que nós temos aqui como conteúdo é um Deus e um povo e uma fé. Pessoas que preferem confiar e pessoas que preferem ver o problema como gigante e tão grande que é impossível se alcançar. Você não está vendo uma história, eu não estou trazendo essa história para Ubatã hoje, eu não estou trazendo essa história para o Brasil, eu não estou trazendo essa história para hoje, eu estou trazendo a ação deles, eu estou trazendo a presença de um Deus que estava lá e hoje está aqui, estou trazendo para você o que é que uma fé pode fazer na vida de alguém que hoje estamos aqui tendo essa mesma fé. Os problemas que vieram naquela época não são os mesmos de hoje, mas são gigantes que estão talvez na sua vida, que você está vendo como impossibilidades. Você sabe disso? O que eu quero mostrar para você é que as coisas de hoje têm sido gigantescas. O que a gente está vivendo agora não é um gigante. O que nós estamos vivenciando não é um gigante. Isso não é só esse que é o problema, mas são tantos outros que vêm pendurado nesse problema, e tantos outros problemas que talvez você já tinha antes. Tudo isso é gigante, é dificuldade. A vida é boa, a terra é boa, eu quero viver, a terra é boa, mas a dificuldade, não é? A impossibilidade faz até com que as pessoas deixem de querer viver. Você entende? Você compreende o que Deus está falando com você? Está mostrando para você que Caleb, ele passou pelas mesmas coisas, dificuldades que muitas vezes nós passamos, mas ele se assegurou em uma coisa, meu povo. Ele se assegurou numa fé em Deus, numa palavra que ele recebeu de Deus. Ele se agarrou, sabe, a uma confiança em um Deus poderoso. É isso que eu estou chamando e conclamando você a fazer. Se assegurar em um Deus vivo, em um Deus poderoso. É isso que eu estou chamando você, convidando você a fazer. Abrir mão de muitas vezes dessa certeza incerta que você vive. Pastor, não entendi, eu explico. Qual é a certeza incerta? A certeza de quem você é, do que você pode, do trabalho que você tem, das coisas que te rodeiam, do seu trabalho, o trabalho que você tem, a certeza das coisas que você pensa que é certeza e que é incerta. Estamos vivendo agora. Quantas pessoas não tinham certeza e quantas pessoas estão no desespero da certeza, vivendo a incerteza? Quantas? Você está entendendo?
Mas aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma esperança que está acima das coisas naturais. Caleb disse: eu vivi 45 anos, eu já tinha vivido aqueles 40 lá, eu vivi mais 45 anos esperando numa coisa que Deus tinha dito para mim que faria na minha vida. Na minha vida. Ele teve 10 pessoas para falar o contrário. Quantas pessoas você tem na sua vida que desanima você? Quantas pessoas você tem na sua vida que diz para você que é impossível mesmo, que é difícil, que as coisas estão difíceis, que é difícil acontecer, que a esperança não tem como manter essa esperança? Quantas? Porque na vida de Caleb foram 10 pessoas que voltaram, quer dizer, 10 aquelas que vieram falando de uma forma tão terrível que fez o povo desmaiar, fora o próprio povo, que aí é mais, uma quantidade inumerável de pessoas que estavam sem fé. O que eu quero que você entenda, ô santo, é que a bênção de Deus, ela está presente, mas muitas vezes a bênção de Deus, ela está contida, ou ela está, digamos assim, ela tem um cumprimento que acontece na vida daqueles que crê, um cumprimento temporal. O que é isso, pastor? Um tempo que verdadeiramente Deus tem para fazer as coisas. Por que Deus ele fez acontecer na vida de Caleb? Porque Caleb ele teve um tempo de fé. O que Caleb foi receber, a coisa grandiosa que Caleb veio receber, segundo a palavra do nosso Deus, foi por conta de uma história que ele teve de fé, de uma firmeza, de colocar os pés sobre uma rocha de fé, de confiança. Entende? Ele teve que trabalhar fé, ele teve que trabalhar confiança. Quando todo mundo não confiava, ele confiava. Quando todo mundo acreditava que não ia conquistar a terra, ele acreditava. Quando todas as pessoas achavam que os gigantes seriam maiores, ele disse: eu sei que os caras é grande, os bichos é um gigante, mas eu creio em algo maior, num Deus que me prometeu. Você percebe que isso não é palavras soltas? Você percebe que ele não vivia de blá blá blá, de conversinha fiada? Eu tenho muita fé, eu tenho muita confiança em Deus. Ai, se não fosse a minha fé, se eu não confiasse em Deus, blá 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 blá. Muitas pessoas estão vivendo de blá 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 de fé. Você precisa viver a fé. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor, diz um hino, não é um corinho de fé. Você precisa colocar os seus pés sobre uma rocha eterna. Você precisa colocar e basear sua vida numa fé poderosa, numa fé grandiosa, que faz acontecer quando homem nenhum pode, quando circunstância nenhuma pode, ou quando tudo isso trabalha ao contrário, você continua confiando no Deus que tem prometido estar conosco, e ele disse que estaria conosco. O que acontece com esse rapaz, com Caleb, que agora já tem uma idade que talvez fez com que ele pudesse desacreditar? São 85 anos ele tem agora. E se você for ler essa história, você vai ver ele dizendo assim: eu tenho 85 anos, mas tem coisas na minha vida que não mudou. Pode ter mudado a minha fisionomia, eu posso estar mais estragadinho, não é? Eu posso estar de meio-dia para tarde, como diz um irmão e colega, né? de mensagem de pastor, meu querido pastor Ivan, primão, servo de Deus, né? Servo de Deus, homem de Deus, aí em Jequié. Então, de meio-dia para tarde, ele já estava quase de noite para madrugada, entendeu? Mas o que ele diz? Eu posso até ter mudado algumas coisas, a minha fisionomia pode não ser mais a mesma, mas uma coisa ele diz: mas a minha força, eu vou lutar por aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou para cima, eu vou para cima daquilo que Ele tem me prometido. Ele disse que a terra seria minha, lá tem anaquis, lá tem homens, lá tem gigantes, lá tem, eu sei que tem, mas isso não me impede de eu ir lutar, isso não me impede de ter a certeza que aquela terra é minha. É essa certeza, ei, filha, filho, é essa certeza que você tem que ter, a certeza do que Deus tem para você, é seu, é meu, em nome de Jesus, é meu. Isso não é palavra positiva. Escuta, isso não é palavra positiva.
Isso é profecia de fé. Isso é você profetizar confiança em Deus, profetizar firmeza, fé em um Deus poderoso. Não é palavra positiva, não vem com essa. Palavra positiva, eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou falar isso 100 vezes, tu vai falar 1000 e não vai conseguir nada, porque não é palavra positiva que nos traz vitória, mas é um agir de um Deus sobrenatural na vida daqueles que confiam e têm fé. Deus quer fazer na tua vida coisas grandiosas, e para de ficar achando que o tempo passou. Para de ficar achando que não tem mais tempo, que o que tinha que acontecer não aconteceu, agora acabou. Tu tá naquela base, tu tá na vibe dos que ficaram lá, dos 12. Tu tem que entrar na vibe dos 2, Caleb e Josué, e ficar firme na confiança do que Deus tem para ti. Mas é porque não tenho mais. Você tem que acreditar na força que você tem, porque quem vai te fazer vencer é Deus. Você vai ler e você vai ver Caleb dizendo assim: eu vou entrar lá, e se Deus for comigo, eu venço. Olha o que ele está dizendo: eu posso ter 200 anos, eu posso não estar aguentando, não dar nenhum passo na frente, porque quem vai guerrear para mim não é a minha força, não é meu braço, não é a força de uma lança que eu vou ter, é o meu Deus. O meu Deus. Quando você tem fé em Deus e espera naquilo que Deus tem para você, quando você tem fé e confia, e Deus faz uma promessa para você, Ele te deixa até viver para se cumprir aquilo que Ele te disse. Entendeu? Confia em Deus, acredita em Deus, busca em Deus e diz: Senhor, o que tu tens para mim, Pai? O que tu tens para mim? E se Deus falar: eu tenho para você daqui a 300 anos uma bênção, eu quero ver o que vai te tirar de receber essa bênção há 300 anos que vem depois. Claro, eu estou aqui, não é? Claro, entendeu? Mas o que eu quero mostrar para você é que se você tem algo de Deus, que realmente Deus tem como promessa na tua vida, a única coisa que você pode fazer para que isso não aconteça é deixar de acreditar e deixar de ter fé. Entendeu? Se você for ver lá atrás no capítulo 13, Deus vai falar para Josué assim: tu já está coroa, tu já está velhinho. Deus dizendo para Josué, ele diz no capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim: sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para se conquistar. Entendeu? Deus está dizendo para Josué: filho, eu estou vendo, tu já está coroa, tu já está velhinho, mas quem vai conquistar as terras sou eu por você. Você ainda tem muita terra para conquistar. Foi a boca de Deus que falou isso a Josué. Isso não era porque Josué tinha um cabelo bom e os olhos verdes, azuis. Não, era porque Josué confiava. Quando todos não confiavam, Josué confiou. Ele obedeceu a Deus, ele ouviu o que Deus falou: você vai tirar o meu povo, você vai fazer isso. Ele disse: eu estou aqui e vou fazer tudo que o Senhor me mandar. Você entendeu? Agora ele está numa idade avançada, diz a Bíblia. Deus ainda chega para ele e diz assim: você está numa idade já bem avançada, mas eu ainda quero agir muito através de você, ainda tem muita terra para conquistar. Entendeu? Então para de se achar, né? Passado, ultrapassado, não tem mais chance, não tem mais como, não tem mais jeito. Para de achar isso. Confia em um Deus poderoso que está na tua vida, que está na tua história. O que eu tinha de alcançar antes do tempo eu deveria ter feito, mas agora já passou. Para com isso. Confia no Deus que você tem. Quem faz por você é Deus. Você vai na sua força, no sentido de que você vai caminhar, você vai andar, você vai buscar, você vai onde Deus te mandar e você vai fazer o que tem que ser feito, mas a confiança suprema está no Deus poderoso. A Bíblia, ela garante isso para cada um de nós. As promessas de Deus, elas se cumprem em cada um de nós. Agora, o preço da incredulidade é que muitas vezes recai sobre as pessoas. É o preço da incredulidade. Que preço da incredulidade, pastor? O preço da incredulidade, Josué e Caleb, eles alcançaram a promessa do Senhor. Por quê? Porque eles creram, eles acreditaram, mantiveram-se firmes na fé. Já outros pereceram, sofreram. Por que sofreram? Porque o próprio Deus disse que aquela geração era uma geração que não ia conquistar, que não ia conseguir
a geração passada. Por quê? Porque eles foram desobedientes. O preço da incredulidade. O preço da incredulidade. Olha, você tem que entender que entre querer, desejar, não é? E acreditar que vai acontecer, é uma lacuna muito grande, é algo, sabe, imensurável. Pastor, o senhor disse o que aí? Eu estou dizendo que entre você abrir a boca para dizer assim, eu quero, Deus, faz na minha vida, Pai, muda minha história, Deus, escreve outra folha da minha vida, entre isso e você ter fé para Deus fazer isso, há um espaço muito grande. Eu explico melhor, eu quero dizer para você que você precisa acreditar, você não precisa só falar, você precisa crer mesmo, você precisa manter uma fé viva. Agora você tem que entender que para se manter uma fé viva, é por cima de pau e pedra. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que para se ter uma fé, nós vamos enfrentar coisas difíceis. Para alcançar as coisas, para chegar onde você quer, você vai ter que enfrentar as pessoas que desacreditam, os incrédulos, as pessoas que não crêem, e muitas vezes são os que mais estão perto da gente, é que tenta tirar a fé que nós temos, a confiança que existe em nós. Quantas vezes você não vai ouvir dizer que conversa de pastor, isso é conversa fiada? Isso é Bíblia. Tem pastor com conversa fiada? Tem. Outro dia eu vi um vendendo máscara, ouvi um vendendo máscara, que só o sangue do Cordeiro, vendendo máscara, Cristo, invisível, máscara invisível do céu, picareta todo, mas tem homens de Deus que estão lendo a palavra, que estão vivendo a fé, que estão trazendo para você uma mensagem que chega ao seu coração, que muda a sua história, que desperta em você um homem de fé, que desperta na senhora uma mulher de fé, que desperta em você uma pessoa corajosa em Deus, que desperta em você, que você aprende a tirar a tua força, a crer na tua fraqueza como força, porque Deus é a nossa força e as coisas mudam mesmo quando a gente tem uma fé poderosa. Deus nos faz alcançar coisas poderosas, mas para se ter isso, eu vou enfrentar coisas difíceis. Deus vai me trazer e permitir gigantes na minha vida. Meu irmão, minha irmã, incrível, pensa comigo, a Bíblia sempre foi assim. Para que uma fé pudesse ser poderosa, genuína, uma fé grandiosa, tiveram que acontecer gigantes, um mar imensurável, um mar vermelho, muralhas de Jericó, tiveram que acontecer diante do povo de Deus, circunstâncias, sabe, sem possibilidade nenhuma de se conquistar, para que uma fé pudesse ser viva, para que se pudesse contar aquilo como uma fé, e contar como um agir de Deus. Homens tiveram que ser jogados em fornalhas, em covas, gigantes. Isso tem que acontecer. O quadro agora é para fé, o quadro agora é para se confiar, é para se acreditar em Deus, é para se lutar numa fé poderosa e dizer: Deus é comigo, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, não adianta você querer viver uma grande fé em coisas minúsculas que você resolve. A gente não precisa de fé quando a coisa é minúscula para a gente mesmo resolver. Resolva. Agora, quando a coisa parece ser impossível, Deus sempre foi assim. Hoje vai ser diferente? Me diga, me responda. Por que vai ser diferente? Se a história sempre foi assim. A história sempre foi assim. Você pode vencer isso? Posso, então vá lá e vença. E agora, excelência, você pode vencer? Ninguém pode vencer, ninguém. Não é só eu não, é ninguém. Então Deus diz: então agora é hora de eu agir. Você vai conseguir vencer, porque eu sou contigo. Simples assim, meu povo. Simples assim. É fé, sabe? É você mastigar vida de Deus, é você engolir palavra, é você viver a vida de fé. Não adianta querer despertar uma fé de um momento para outro, simplesmente ouvir um pastor falar: Deus é bom, e a tua fé, pum! Isso não acontece não, filhos. Você tem que vir ali de uma caminhada aqui, ó. Você viu aqui? Josué e Caleb
40 anos atrás, 45 anos, né, Caleb? 45 anos, Josué mesmo, tem 45 anos hoje. Você lembra que Deus prometeu para a gente lá, 45 anos lá atrás? Que benção, foi mesmo, prometeu. E ele me disse, através de Moisés, que a terra que eu pisei, 45 anos, seria minha. Então agora é a hora, é agora. 45 anos depois, foi 45 anos de fé. É muito simples a pessoa vir e começar a pregar um Caleb entrando na terra, conquistando a terra, tomando conta da terra, e como a Bíblia diz, até hoje, os descendentes de Caleb, a terra é dos descendentes de Caleb, até hoje. É fácil se falar que se conquistou, que se obteve, que a terra é dele. Isso é fácil falar. O que é difícil é as pessoas entenderem e colocar nessa cabecinha santa, é que ele teve 45 anos vivendo de fé, confiando em Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu vou alcançar as minhas bênçãos daqui a 45 anos? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo isso aqui. Tua bênção pode chegar amanhã, tua bênção pode chegar daqui a uma semana, tua bênção pode chegar daqui a um mês, depende da tua fé. 45 anos foi na vida dele, mas pode ser que pela tua fé, entendeu? Uma fé frajuta, uma fé nada, leve 100 anos. Mas eu não vou ter nem mais vivo. E daí? Se tu não teve fé para que Deus mantivesse a sua promessa e cumprisse, é isso que vai acontecer. Eu vou estar mentindo para você onde? Ficar dizendo para você, Deus tem coisa para você, Deus tem coisa para você, a minha fé basta. Que minha fé basta coisa nenhuma? Minha fé basta para juntar com a tua e a gente alcançar de Deus a promessa. Minha fé não basta para você não, minha fé basta para mim. Agora você tem que ter a sua fé e confiança em um Deus que é poderoso, vivo e eficaz. Aí ele faz. Entendeu? Confia em Deus. A promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela se cumpre na vida de quem confia, de quem tem fé. É desse jeito, meu povo. Se você confiar, Deus vai fazer. Se você acreditar, Deus vai fazer. Mas se você é aquele povo que desmaia com as histórias, infelizmente, eu não posso dizer que Deus tem algo para você. Eu não posso dizer, eu vou ser mentiroso. A mentira é do diabo. O diabo é pai da mentira. Eu vou dizer para você. Não está querendo que você ache bonitinho e fique, o pastor disse que eu vou alcançar, sendo que você não está nem aí para a fé, para confiar em Deus. Não vai acontecer, filho, nem espere, não vai acontecer. Eu te garanto que não vai acontecer. Se tu não viver a fé, não vai acontecer. Entende isso? Agora vive uma fé para você ver. Eu duvido que Deus não faça na sua vida, porque Deus está procurando homens e mulheres de fé em um tempo tão tenebroso como a gente está vivendo. O próprio Jesus disse em uma certa ocasião, o meu Pai, Ele está buscando gente que o adore em espírito e em verdade. Se Ele está procurando, é porque está em escassez, está escasso, está sendo difícil encontrar, seria difícil encontrar pessoas que verdadeiramente o buscassem em espírito e em verdade. Naquela época, eu estava falando isso. Mesma coisa hoje. Tem um bocado de gente com uma fé que é só de boca. Quando vem o perigo, quando vem os problemas, quando você se depara realmente com um gigante, acabou o homem, acabou a mulher, aí é um chororô, aí um desespero, aí busca-se até outra coisa. Quem chegar primeiro dizendo assim, eu vou tentar te fazer isso, pronto, eu aceito. Isso aí não é fé. Pode ser até fé, mas fé não é não. Fé é aquela que, diante das piores circunstâncias, quando tudo diz que não, você ouve Deus dizer, fica tranquilo, não se desespera. Se o teu joelho está no chão, a promessa pode esperar. Entendeu? Viver fé é no pior momento, é aí que você vai dizer e vai provar, eu tenho uma fé viva e acesa dentro de mim. Meu povo, escuta, Deus tem algo especial para quem tem fé e quem confia nele. Quem se assegura nas suas palavras, Deus tem algo especial. Entende isso?
Coloca isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. Eu desafio você, pastor, eu queria tanto ter fé. Você já tem fé. Pastor, mas o senhor disse aí que nem todo mundo... Todos nós temos fé, só que tem pessoas que elas exercitam essa fé. A Bíblia manda a gente exercitar a fé. A Bíblia manda a gente exercitar a fé. O que é exercitar? É exercício. E o que é exercício? É fazer uma coisa ali sempre. Fazer a mesma coisa, está fazendo sempre a mesma coisa. Use a tua fé. Pare de ficar buscando muitas coisas e depois coloca Deus, coloca isso, coloca aquilo, coloca um monte de coisa e no final não sabe quem fez. No final você não sabe quem fez. Quando o Senhor ele diz, se a tua fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, Ele está dizendo, se a tua fé ela for pura, ela for genuína, ela for sozinha, se não é uma fé acompanhada de um monte de coisa, não, eu tenho fé em Deus, e se o fulano de tal, e se o Beltrano, e se o fulano de tal, e se fulano de tal me ajudar, e se o Beltrano me ajudar, aí eu tenho fé em Deus que vai acontecer. Aí se acontece, aí você não sabe quem foi. Você colocou tanta gente dizendo quem você tinha esperança, que nem tu sabe, ou então tu vai botar todo mundo como fosse aquele que realmente realizou. Porque você botou tanta gente, você só precisa confiar em Deus. Caleb confiou em Deus, Josué confiou em Deus, e Deus foi a resposta para ele. Eu quero te dizer, olha aqui para mim, eu quero te dizer que se você confiar somente em Deus, Ele será a tua resposta. Deus, Ele não deixa os seus filhos sem resposta. Deus, Ele não deixa quem tem fé ficar no vácuo. Deus não deixa quem tem fé ficar no vácuo. Creia nisso. Se você confia, se você tem fé, pode ter certeza que Deus está ouvindo você. E a resposta de Deus virá sobre a tua vida. Mas se você só precisa descansar em paz no Senhor. Tá? Eu queria tanto que você despertasse uma fé ao ponto de Deus realizar poderosas coisas na tua vida. Você não sabe, no meu coração, só Deus sabe, Deus conhece como arde no meu coração esse desejo. De que você se levantasse, homem, como um grande homem de fé, como uma grande mulher de fé. Só que as pessoas pensam que para ser grande é preciso ser famoso, ser o bambam, mas não precisa ser porcaria nenhuma. Basta confiar naquele que tudo é, porque você e eu, nós não vamos ser nada. Ele é quem tem que ser tudo em todos. Entendeu? Então eu gostaria, arde no meu coração, na minha alma, o desejo de que você se tornasse um grande homem de fé, uma grande mulher de fé. Mas não é para ficar arrotando santidade, não. Você disse o que aí, pastor? Porque tem gente que basta começar a alcançar algumas coisinhas, já é o homem mais santo, é a mulher mais santa, é a mulher que Deus fala, é o homem que Deus fala, é o vaso, não tem outro na terra, é fulano. Eu vou ficar aqui de boa, não vou falar outra coisa não. Que é uns idiotice, sabe? Por você ter uma grande fé, você tem que ter a graça de ser humilde e dizer obrigado, Pai, obrigado por ser tão pequeno, ser tão efêmero, e o Senhor agir na minha vida como o Senhor age. É a tua graça. Tu não é nada. Entendeu? Tu não é nada. O Senhor é que é tudo. Então confia nesse Deus que é tudo, para que você seja alguma coisa. Alguma coisa. Não se ostente no que você tem. Não se ostente no que você conquistou. Não se ostente no que você acha que está em suas mãos. Não se ostente com isso não, porque a gente está vendo aí. Entendeu? Que ninguém não tem nada. Que é simples. Que se isso, sabe, se assegurar muito mais tempo, o ser humano não é nada. Só Deus é tudo. É isso que a gente tem que entender. Nós vamos ficar por aqui, nessa mensagem. Mas eu gostaria muito que despertasse em você uma grande fé. Não fica dizendo, oh Deus, coloca uma fé grande em mim, uma fé assim, igual a do pastor. Não, porque se você tiver a fé, minha fé, não sei o que vai acontecer. Só quero te dizer que você tem que ter a sua fé. Confiar em Deus. Talvez a sua fé seja, pode ser maior do que a minha, ano-luz. Você só precisa confiar, meu irmão, confiar, minha irmã. Olhar para esse gigante que está diante de você e dizer, olha, o Deus que está comigo vai te jogar no chão.
É olhar para as muralhas e dizer: Senhor, eu preciso tocar nela, empurrar ela. Ele vai dizer: não, só confia em mim, ela vai cair. É só confiar. Ô santa, é só confiar. Ô filhão, confiar em Deus. É só confiar verdadeiramente. Deus, Ele vai manifestar a sua glória e o nome dEle será glorificado. Muitas vezes pessoas não despertam a fé, porque se despertar uma fé tão grande, eles vão querer se ostentar na fé. Vai querer tá cuspindo santidade. Bota a mão que eu vou cuspir, tu vai ser canela de fogo. Para com isso, que isso é feio. Vive a palavra e você vai ver que não tem nada disso. É viver fé para Deus agir de uma forma sobrenatural. Deus ama você, disse: eu não tenho dúvida. Ah, pastor, eu queria acreditar nisso. Você não acredita porque você não lê a Bíblia. Só em mostrar que Jesus morreu naquela cruz, sem você nem ainda conhecê-lo, Ele já morreu por você, você nem existir, mas Ele já estava morrendo por você. Isso é o quê? É o que isso? Me diz, é o quê? Alguém que faz alguma coisa por alguém que nem existe ainda. Quando Ele morreu, tu nem existia, nem eu, mas Ele nos amou primeiro. É por isso que a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. Ele morreu na cruz e depois perguntou a você: eu morri por você, você me aceita? E tem uns bonitinhos ainda que não aceitam não. Tem umas lindinhas aí que não aceitam não. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, e depois de morrer, Ele ainda vem para você e diz assim: eu já morri por você, eu já fiz algo grandioso, eu comprei a tua história, tua alma. Tu me aceita? Tem uns bonitinhos aí que ainda não aceita não. Não sabe o que é amor. Porque se soubesse, se dobraria diante desse amor e faria como Paulo: eu me envergonho diante desse amor tão grande que é o teu. E aí, eu desafio você a ter fé e a confiar, e você vai ver que todo mal não vai perdurar, não vai ficar, que as dores, doenças, enfermidades e os males não permanecerão na tua vida, na tua história. E aí, vamos viver uma fé, vamos viver Jesus, vamos viver a história da fé, e vamos acreditar que o tempo não pode determinar o fim da minha história. Quando todos dizem que acabou a tua história, a tua fé em Deus diz: está começando tudo. Desafio você a confiar e a escrever em Cristo uma nova história para a sua vida. Sabe aquele hino? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei a boca. É isso, te abençoarei, te abençoarei. Isso é a palavra de Deus, a bênção de Deus sobre a tua vida. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem para você. Eu desafio você a confiar, acreditar em Deus e esperar nele. Eu desafio você para que você saiba e veja se Deus não é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer, porque Ele busca pessoas que têm fé e que confiam e que esperam nele. Eu quero orar com você, a esse Deus que tudo pode. Convido você a orar comigo, em nome do Senhor. Tá bom? Oremos então. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova história para você. Eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Deixa quem quiser viver pelas circunstâncias da vida, viver. Mas viva a fé, viva a esperança, viva o amor, viva a confiança em Deus, a fé em Cristo. Oremos àquele que tudo pode. Eterno e soberano Deus. Ah, Deus, como é bom viver na esperança daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, as pessoas estão tão confusas, e isso eu acuso o diabo a fazer. Tem colocado a confusão na cabeça das pessoas. Tem colocado confusão na mente do povo, na mente dos seres humanos.
a confusão de que é Deus, não é Deus, quando não é Deus, um monte de gente dizendo que Deus disse quando Deus não disse coisa nenhuma. Meu Deus, isso é cumprimento, eu sei da palavra, mas é terrível, isso é horrível. Homens e mulheres que vivem aí abrindo a sua boca e dizendo Deus disse, quando Deus não disse coisa nenhuma. Deus manda te dizer quando Deus não manda dizer coisa nenhuma. E é isso, Senhor, que tem trazido tantas dúvidas, porque uma pessoa que já ouviu alguém dizer Deus tem algo para ti, Deus tem reservado para ti, Deus vai fazer, depois chega em um lugar onde Deus realmente está dizendo, Deus quer falar contigo, e a pessoa fica, disseram que Deus já falou comigo e não falou coisa nenhuma, e agora como é que eu creio nisso? Cuidado quando abrires a tua boca para dizer que Deus disse. Deus precisa dizer de verdade para você dizer que Deus disse. Viva a fé em nome de Jesus, para que Deus Ele possa confirmar dentro de você quando é a sua voz. A Bíblia diz que as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas as pessoas vivem tão desesperadas em busca de tantas coisas, as pessoas vivem tão desesperadas querendo tanta bênção, que o diabo fala e ela diz que é Deus, porque ela não ouve a voz, ela não percebe a voz, ela não sabe quando é Deus. As pessoas quando convivem, conhecem a voz. As pessoas quando convivem, conhecem as coisas mínimas de outra pessoa. É conviver com Deus que a gente vai perceber quando é Deus que fala e quando não é Deus. Meu Deus, alcance este coração, alcance essa vida, Deus. Livre o teu povo de tanto engano, livre o teu povo de tanta mentira, livre o teu povo de tanta desonestidade, digo tudo isso de palavras da Bíblia, da tua voz. Deus, desperta em cada um dos teus filhos a verdade, somente ela é capaz de libertar. Entra neste lar, nesta vida, nesta casa, neste corpo, Senhor, arrancando todos os males, tudo que não provém de ti, lançando fora todas as maldições lançadas de forma hereditária, todas as maldições jogadas sobre a vida dessas pessoas, lançadas com palavras ou com ações ou com até obras malignas. Deus, desfaz essas obras malignas, refaz a vida do teu povo, manifesta o poder de um Deus vivo, manifesta o poder de um Deus real, manifesta o poder de um Deus que está presente na vida dessa pessoa. Destrói essa dúvida, Deus, em nome de Jesus. Faz cair por terra todo o engano de Satanás dessa casa, desse coração, desta mente. Faz essa pessoa despertar para olhar para um Deus vivo e real, um Deus capaz de fazer, de realizar, um Deus capaz de fazer Satanás se dobrar diante dele, colocar a sua cara no pó diante do Deus Todo-Poderoso. Deus, entra nessa vida, entra nesta pessoa, mas faz isso de uma forma real e verdadeira. Senhor, tira esse engano de que essas pessoas muitas vezes têm vivido, achando que está cheio de Deus, quando não está cheio de coisa nenhuma. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida dessa pessoa, para que ela saiba o que é poder de Deus, para que ela saiba o que é mão de Deus, para que ela saiba o que é um agir de Deus, para que ela aprenda a viver na dependência desse Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo essas doenças, essas enfermidades, eu repreendo o coronavírus, repreendo todo outro tipo de enfermidade, de doença que tem alastrado, matado e destruído pessoas por este mundo, Senhor. Afasta dessa casa todo o império das trevas, todo domínio, Senhor, maligno, domínio sobre a vida dos filhos, domínio sobre a vida do esposo, da esposa, dos familiares, domínios malignos sobre esta família. Quebra esses grilhões, Deus, quebra essas amarras e livra os teus filhos. Essa é a nossa oração. Como ministro da tua palavra, eu lanço sobre a vida dessa pessoa bênção, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de vida sobre tua história, sobre você. Tenha fé, confie em Deus. Para de ficar
comparando pessoas, pregadores. Ouve a voz de Deus, você sabe quem é de Deus, você sabe quando a palavra vem de Deus. Acorda! Viva a fé, Deus tem o melhor para ti. Deus ama você, Ele morreu por você, ok? Fica na paz do Senhor. Domingo, melhor, terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui outra vez. Deus vai trazer uma outra mensagem, Deus vai trazer um outro tema para falar ao seu coração. Continue dizendo aí o que você achou da mensagem. Não é para me engrandecer não, está repreendido isso, não é para me engrandecer não. Você fala, não, pastor, o senhor prega bem, eu falo, ótimo, graças a Deus, amém. Eu me coloco diante de Deus para que Ele traga essa boa palavra. Eu não vou ser, sabe, dizer, não, essa falsa humildade, mentirosa também, entendeu? Você acha que eu prego legal, bom? Amém, glória a Deus. É o amor de Deus por você, não é eu, é o amor de Deus por você. Essa mensagem chega a você para isso. Então não esqueça que na terça-feira, né, Deus vai estar trazendo uma mensagem ao teu coração, tá ok? Dê aquele like, manda falar para nós, diga aí o que está acontecendo na sua vida, pode contar alguma coisa, pastor, gostaria que o senhor orasse por isso, pastor, gostaria que o senhor orasse, tal pessoa está passando por isso, pastor, gostaria que o senhor intercedesse ao meu favor por tal coisa, em nome do Senhor. Não esqueça, nos ajude, dê lá sempre esteja dando like, seja sempre dando aquele legalzinho, sempre se inscrevendo no YouTube, olha, se inscreva, nos ajude, a gente precisa de você. Tá bom? A gente precisa de você. Pastor, o senhor precisa para quê? Para que essas mensagens cheguem muito mais pessoas. Não queira ser só você abençoado, liberto, transformado. Não, sabe? Comente, fala com outras pessoas, tal, divulgue isso. Vai lá, se inscreva, tá ok? O amor de Deus alcança o teu coração e tua vida sempre. Sorria, Jesus te ama. Minha esposa está colocando ali, sorria para mim. Pronto, filha, estou sorrindo aí, tá bom? Deus abençoe você, fica na paz do Rei e até terça-feira que vem.